um autor chamado Gilberto Freire, ele vai falar sobre democracia racial. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que no Brasil, eu dei um salto, né, das teorias raciais para a democracia racial. Enfim, pós esse branqueamento, toda essa questão, a gente... os antropólogos tentando modificar isso, vai dizer, esse Gilberto Freire vai dizer que o Brasil, na verdade, ele tem uma democracia racial, porque os povos se miscigenaram e os povos conviviam uns com os outros sem segregação social. Lembra? Segregação social, que a gente falou no começo do vídeo? Então, como nunca houve uma lei como outros países, o Brasil sempre houve uma democracia racial. E que o racismo, quando ele acontecia, ele era coisa de indivíduo para indivíduo, e não uma coisa da sociedade. E o Brasil chegou até a ser levado como modelo para esses países que houveram segregação racial. Depois, lá mais para frente ainda, 1965, a gente foi entender outras coisas. Aí a gente vai ter outro antropólogo chamado Florestan Fernandes. Na verdade, ele é sociólogo, não antropólogo. Mas ele vai estudar essa democracia racial, né? Ele vai tentar entender as relações étnicas e raciais no Brasil. E vai desmistificar essa ideia de que existe democracia racial no Brasil. Então, por que é importante a gente passar das teorias raciais, a gente entrar na democracia racial e entrar no mito da democracia racial? Eu já vou explicar o porquê. Por que não teve, então, segregação racial no Brasil? Isso é importante entender para entender por que não houve democracia racial. O Florestan Fernandes ele vai dizer que, na verdade, a gente não tem uma democracia racial. E que não houve segregação no Brasil porque os negros, eles se encontravam à margem da sociedade e não tinham poder político e econômico para existir uma necessidade de criar leis para diminuir o poder dessa população. Como nos Estados Unidos, como aconteceu na África do Sul, e eles tinham medo de uma dominação dessa etnia, então eles criaram essa segregação. Então, no Brasil, como nunca houve esse medo de dominação política ou dominação econômica, dominação do poder, não houve uma segregação racial. Mas não necessariamente significa que não houvesse racismo, tá? Então, por que é importante entender a ideia de democracia racial e o mito da democracia racial depois das teorias eugenistas? Por quê? Primeiro a gente entende lá as teorias racistas que legitimaram o racismo no Brasil, que legitimaram a desigualdade entre etnias no Brasil. Depois, quando você vai passando os anos, em vez de se lutar contra esse racismo e esse pensamento preconceituoso que se estabeleceu naquele momento, não, se criou a ideia de que não se existia racismo. Então não se fez nada para combater esse racismo. Muito pelo contrário, ainda se via como exemplo um país como país não racista, tá? E a democracia do mito e a questão do mito da democracia racial é quando começa a desmistificar essa ideia, é quando começa a ter dentro do pensamento intelectual a ideia de que não, existe sim, a gente precisa entender, a gente precisa falar sobre isso, tá? É claro que nesse período, nesse momento, já tem toda uma organização do movimento negro, existem vários movimentos sociais em torno disso, e etc, e etc. Tudo bem? Então, isso é só para entender um pouquinho essa matéria, porque ela ficou um pouco desconexa, então eu fiz esse vídeo para conectar tudo um pouquinho. E se tiver alguma dúvida, me manda as dúvidas para entender, tá? Desculpa, assim, a falta de dinâmica, mas eu ainda tô me soltando, mais ou menos tão assim, né? Mas é porque também é um assunto muito sério pra falar, então a gente acaba indo com um tom, assim, muito carregado, né? Porque é um assunto complicado. Enfim, eu vou parar por aqui na questão da democracia racial, porque senão é muito conteúdo de uma vez. E depois a gente alinha esse conteúdo com
o de etnia, raça e multiculturalismo, né? Porque essa questão, a gente usa o termo etnia ou a gente usa o termo raça, né? Só deixando claro que o termo raça, como colocado lá nas teorias raciais, ele foi desmistificado, tá? Não existem raças humanas no sentido de características físicas diferentes de superioridade e inferioridade, tá? Então, quando se usa o termo raça hoje, é de uma outra maneira. Então, existe uma problemática dos pensadores, porque tem alguns pensadores que atribuem esse termo carregado desses preconceitos do passado. E tem autores que vão dizer que não, que a gente tem que usar esse termo justamente para desmistificar esses preconceitos do passado. Que é a aula que eu vou dar na semana que vem e explicar um pouquinho sobre essa questão de etnia e raça, tá bom? Bom, então, tchau, tchau.